Olá, boa tarde. Estamos aqui para a live do Viva Vida. Célio, você conta um pouquinho aí como que você conheceu o Viva Vida, qual foi o primeiro contato que você teve com a gente. Vou deixar você se apresentar então, tá bom? Obrigado. Seja bem-vindo ao Viva Vida. Obrigado, viu, Rose, pela oportunidade. É uma oportunidade muito valorosa para mim, né? Eu retornar dessa forma, de uma forma para compartilhar, porque uma vez eu recebi, né? E eu era estudante, acho que eu estava no 5º período e fazendo um trabalho de disciplinar, né? Com a psicóloga e professora Kelly, né? Que trabalhava na área da organizacional, na matéria de institucional, e eu lembro muito bem que foi um período assim que marcou muito minha vida, por ver essa questão desse tema de hoje, convivência, né? O coletivo com várias pessoas diferentes. Então, lidar com os diferentes, né? E poder estar produzindo isso, algo bom, algo positivo, algo legal, algo que traz significado e ressignificado, né, na vida das pessoas. Então, eu gostei muito de ter participado, né, nesse período que eu era aluno. Hoje eu volto para compartilhar, né, como psicólogo, depois de alguns anos, né, não sei, eu acho que uns 10 anos depois, para poder compartilhar. E você vê que essa raiz ficou, né? Essa semente foi regada, foi plantada, né? E traz resultado até hoje na minha vida, para o nosso conhecimento, para autoconhecimento, para empatia, para muitas questões de interação com as pessoas, que trata o diferente, né? E a gente aproximar do diferente, né? Isso que foi interessante para a minha vida. Então, assim, eu sou honrado hoje, na verdade, eu que sou honrado estar aqui, né, junto com você, junto com você representando a Aparo. Eu estou, nesse momento agora, compartilhando isso, né, então, acho muito honroso para a minha parte, viu? Muito obrigado aí. E eu lembro muito bem, viu, uns 10 anos atrás, acredito eu, né, eu ter vindo aí, ter recebido vários, né, conteúdos. Eu lembro que teve uma nutricionista, teve a parte nossa de aluno, de psicólogo, para trazer uma dinâmica. Eu lembro que teve uma questão política também, de leis, sobre leis, né, e nós todos lá misturados, né, compartilhando ali, convivendo, né, com esse tema que nós vamos tratar aqui hoje, vivência e convivência, né. Então, convivendo ali no meio de vivências diferentes, individuais e diferentes, né? E é muito saudável, né? É um relacionamento que a Aparo tem com esse projeto muito saudável. É para dar filho, né? Um relacionamento saudável gera filho, né? Aí eu sou um dos filhos. Não sei se é filho custoso ou se não é, mas é um filho. Que só eu ouvi você falando sobre isso, Célio. Eu também sou cria da Aparo aí, né? A gente começou como estagiária. Eu lembro que os períodos iniciais da psicologia eu já estava na Aparo fazendo estágio, e aí depois, antes da formatura, em 2008, eu já comecei, fui contratada e permaneci na instituição. Mas a história do Viva Vida, ela é um pouco mais nova, né? Então, nós começamos em 2010 e fizemos aí muitos encontros, muitos anos de encontros presenciais. E aí, durante a pandemia, surgiu a ideia do Viva Vida Online. A gente tem trabalhado dessa forma, com os encontros pelo Facebook, desde setembro de 2020. Né? Então, tivemos os meses iniciais da pandemia para criar o Viva Vida de uma forma diferente, e a gente tem estado aqui, pertinho, através das mensagens, acompanhando o que as pessoas estão escrevendo, interagindo, recebendo
palestrantes que têm feito a diferença na vida das pessoas, porque esse é o objetivo mesmo do Viva a Vida, trazer temas que falem sobre saúde em um mundo tão tomado, às vezes, por questões que preocupam. A gente está aqui para falar de vida, né? A gente está aqui para falar de alegria, de coisas boas e do tanto que a gente pode transbordar a vida na vida do outro que está ao nosso redor. Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença, e agora sim eu já quero que você fale um pouquinho aí especificamente sobre o tema. Então, vivência é diferente de convivência, Célio? Conta pra gente aí um pouquinho sobre isso. Já aproveitando, já falando da vivência e da convivência, né, lembrando aí do nosso encontro, a convivência é isso, é um coletivo, né, toda convivência tem as vivências, então tem a vivência de cada um, a vivência então é a individualidade. Quando gera um relacionamento de convivência saudável, é porque as vivências individuais, né, internas, concluentes, né, entre o corpo, a mente, estão também saudáveis. Então, nós dependemos muito da vivência para termos convivência. Nossos relacionamentos interpessoal é importante o quanto é o relacionamento intrapessoal. Então, essa ligação de vivência e convivência, ela está muito intrínseca, né, dentro de nós, dentro das nossas conexões. E como eu recebo essa informação? Vem informação no ambiente e eu vou traduzir ali de uma forma adaptativa, né? Vou dar um exemplo de uma casa que convive, por exemplo, com 5 pessoas, né? Um casal e 3 filhos. Ali é uma convivência, mas que cada um ali tem sua vivência, né? A sua experiência, sua maneira perceptiva, a sua maneira de raciocinar, sua maneira conectiva de avaliar processos e, em seguida, produzir isso em comportamento, em estímulos a respostas. Então, é importante a gente ter essa vivência concluente com essa convivência. Então, não adianta eu ser saudável se o outro ainda não é, né? Para mim ter um relacionamento saudável, para mim ter um interpessoal saudável, para mim também entender sobre empatia, poder estar sendo assertivo, expressando meus sentimentos, aquilo que está ainda dentro de mim, e eu quero expressar para fora de uma forma que o outro entenda, eu preciso dessa vivência mais saudável dentro de mim. Então, hoje a gente vai aprender um pouco o que atrapalha as vivências, que atrapalha em seguida, por resposta, a convivência. Às vezes a gente pensa, nossa, a convivência com fulano é ruim, a gente ouve muito isso, né? Mas a gente não ouve que a vivência é ruim. Porque quando fala de vivência, fala do indivíduo, fala de mim, fala de si mesmo, né? A convivência fala do outro. Então, quando eu falo que o relacionamento está difícil, eu já estou julgando o outro. Mas e eu? O que tem de vivência na minha vida? De experiência, de repertório, de construção familiar, de sistema família, daquilo que é princípios, valores, que eu cresci com caráter, personalidade, dentro da minha mente, para poder estar compartilhando, para poder estar desafiando. Porque é uma coisa, a gente não está fora, Rose, não estamos fora de conflito, de dificuldade, de pressão, de problemas, não estamos fora disso. A ideia não é essa. A ideia é como lidar e adaptar o mais rápido possível e concluente ao ambiente, de uma forma que ninguém se machuca, de uma forma mais saudável e de uma forma que todos ganham. Não tem aquele que perde, aquele que ganha mais, né? Isso a gente vê muitas dificuldades hoje, porque, igual você falou, hoje está difícil as coisas, né? Tem um imediatista, tem um rápido, tem aquele que quer fazer as coisas, né? Bem ansiosa, tem pessoas que travam, na verdade, tem uns medos. Então, nós estamos numa geração, assim, cheia de nuances, ligadas a sentimentos, ao aparelho psíquico, e que, ao longo da vida, vai atrapalhar nessa convivência. Então, a gente quer falar um pouco disso, dessa vivência, dessa diferença de pensamento de cada um, respeitando o limite, respeitando a nossa autorresponsabilidade,
né? A gente fala muito de responsabilidade, mas tem pessoas assumindo muitas cargas, então a gente vai falar muito sobre essas questões do autoestima, autorresponsabilidade, dentro dessa jogada de convivência e vivência. Então é isso mesmo, né? Convivência é um coletivo de vivências, e que seja saudável, para mim trazer um resultado e até esperado para o ambiente. Se é no trabalho a convivência, que eu trago um resultado através dessas vivências. Se é um resultado na minha casa, que resultado que eu posso ter? Uma paz, uma alegria, uma satisfação. Nem tudo é alegria, mas pelo menos está ali equilibrado. Eu posso estar trazendo essa vivência de cada um, né? Poder respeitar, hoje o fulano está nervoso, hoje a Rose está nervosa. Então, a minha vivência. Minha vivência que papo é esse de Rose nervosa? Não, de jeito nenhum, né? Então, é mais fácil pensar assim, então, na vivência. Então, eu vou agora, acalmar, né? Eu não vou trazer mais nenhum estímulo ao ambiente de resposta ao comportamento, senão, aquele dia, no dia tal, a convivência não vai sair legal, nós não vamos produzir alguns projetos que tem que desandar, por exemplo, né? Então, é uma coisa simples, mas muito complexa, de dentro e também pelas relações. É complexo, né? Célio, eu quero aproveitar essa pausazinha que você deu aí para respirar, para a gente agradecer as pessoas que estão aqui conosco. A gente está com a Elisa, a Vilma, a Cris, esposa do Pablo. A Gislene está justamente trazendo um pouquinho sobre isso, né? Gratidão por ter essa oportunidade de trabalhar com você aqui na Aparo. E ela tem trabalhado lá, lado a lado com você, trabalha pertinho da gente também. A Regina Cacheta, que é também da equipe da Aparo, quero agradecer a presença dela, Darcy, Ana Maria, Kátia, são pessoas que estão aqui dando boa tarde e afirmando que estão felizes por estar conosco, que é muito bacana estar aqui. Nós estamos com uma equipe nova aí, né? Inclusive você está retornando à casa, né, Célio? A gente usa aí essa expressão retornando, porque você já se apresentou e esteve conosco por um tempo como estagiário e agora está retornando aí como profissional contratado, né? Está nos atendimentos aí na instituição, então muito legal ter você aí também. A Valtércia também acabou de dar boa tarde aqui para a gente, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão mesmo que você já começou a abordar, sobre os desafios do trabalho, né? Nem sempre a gente vai falar só de família, relacionar-se com o outro tem a ver com o que existe entre eu e esse outro, entre a minha pessoa e essa outra pessoa. Às vezes, nos relacionamentos de trabalho, a gente se comporta de uma forma, às vezes, nos relacionamentos familiares, a gente se comporta de outra forma, e tudo isso tem a ver com, nossa, então a pessoa é diferente no trabalho do que é na família? Não, isso tem a ver com a forma que o outro responde aos estímulos. Então, a convivência, né, uma vivência saudável, tem a ver com esse ínter aí, com esse espaço que nos separa um do outro. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas questões de trabalho aí. Você já trouxe uma percepção, né? Se eu vejo que o ambiente está agitado, se eu vejo que as coisas estão um pouco conturbadas, o certo é que eu tenha a sabedoria, então, para acalmar, para trazer paz, para trazer o equilíbrio que pode estar faltando ali no ambiente nesse momento. Seria mais ou menos isso? Isso. É interessante que, da forma que a gente faz em cada área da vida, a gente, vamos pensar que a gente é formado por algumas estruturas, e essas estruturas têm etapas, né? Tem a questão do nosso aparelho psíquico, a nossa mente, que faz concluência com o nosso corpo, quer dizer, faz uma ligação entre a mente e o corpo e a mente. E aí a gente dá essa resposta para o ambiente. Ambiente que a gente tem as áreas da vida, que uma delas é o trabalho, a outra é a família, a outra é o casal, a outra é o financeiro.
Então, como eu trato as áreas da vida, é comum eu tratar as outras também, porque está dentro de mim, né? É uma maneira de resposta, de mecanismo de defesas nossos, que a gente vai interagir. Eu entendi que aquilo ali que vai funcionar. Eu aprendi dessa forma. Nosso cérebro, ele tem a plasticidade, a capacidade de ensinar caminhos, né? E esse caminho foi feito desde o longo da minha vida, desde pequeno, desde a infância, né? E aí vai crescendo com essa informação. Vou dar um exemplo de situações que acontecem no trabalho, que como acontece também em casa, né? E em qualquer outra área da vida. Mas, por exemplo, no trabalho, quando diminuem os espaços, quando existe o sentido, a sensação de perdas, aí a convivência necessita da vivência. Eu vou explicar bem claro, bem simples. Uma vez, eu estava com um computador, o outro fulano estava com outro computador, cada um na sua mesa, cada um no seu computador. Um dia, no trabalho, trouxe um estímulo de dizer assim, por alguma circunstância, por alguma complicação, conflito, ou algum problema, ou diminuir gasto, fala assim, ó, pessoal, vocês dois vão ter que dividir o computador. Então, aquela convivência teve aquela sensação de um certo conforto, né? A gente chama desse conforto de zona de conforto. E, na verdade, não existe zona de conforto, existe uma sensação de conforto. Porque ele, na verdade, ele só não está revelando ali as suas dores, as suas chatices, as suas enjoeiras, os seus problemas, as suas dificuldades, a sua maneira de você lidar, talvez, com uma dificuldade. Então, a dificuldade é um desafio. Quando fala assim, vamos falar da área da vida, do trabalho e conviver, é desafio. Então, o desafio revela como está o meu emocional, a minha vivência com o outro. Então, vem esse desafio de ter um computador para duas pessoas. Então, agora a gente vai diminuir o espaço, agora o computador é o mesmo, então os horários de usar a gente tem que se organizar para isso, então vai criar ali uma nova rotina, um novo hábito, né? E isso é um desconforto dentro da convivência. É aonde a gente pensa na vivência. A vivência, quando é mais empático, quando interage mais, quando não importa tanto com o material, mas sabe que a relação do resultado é importante quanto tal, né? Pelo material, não só o material, mas é importante também estar ali. Vai ser até mais fácil de lidar com esse espaço. Então, quando surgem esses desafios de perda de espaço, conflito, situações adversas em momentos do trabalho, que é rotina de trabalho. Isso é rotina do trabalho, né? Isso é rotina em qualquer instituição, escola, trabalho particular, trabalho que é público. Isso vai gerar porque gera pessoas, porque vai ter a diferença de cada um pensar ali com a vivência. Então, por isso que é enriquecedor e um desafio. A diferença, fazer com que esse desafio, né, transforma, ressignifica, né, muda um pouco a maneira nossa de pensar, né? Vou dar um exemplo de uma situação que pode acontecer. Quando eu fui formado na criança, e eu recebia tudo do meu pai, tudo da minha mãe, então fui muito bajulado, aquela mãe super protetora, né? Com certeza, na sua vivência, ele cresceu num caminho. Por exemplo, eu ganho as coisas com mais facilidade. Aí, quando vai para o trabalho, para ter aquela convivência, ele leva esse caminho de vivência. Ele leva esse caminho que criou no próprio cérebro, né? De trazer resposta para o ambiente através do comportamento. O que acontece no desafio? A outra vivência não é assim. Então, ele vai ter um choque ali, né? Um choque ali afetivo ali de uma situação de princípio. E aí, a resposta dele é defesa. Muitas vezes não é ataque. É mais ou menos assim a defesa, né? Eu estou falando de algumas coisas bem técnicas, mas vamos ser popular. A defesa é um comportamento de emburrar. Tem aquele que emburra com a boca mesmo, que já está emburrado, mas tem aquele que tem um comportamento de emburrar, que a gente pensa assim, ele está calado hoje, ele não quer conversar com ninguém, ele não quer expressar,
Mas é porque ele está chateado com alguma coisa que aconteceu e que ele teve um choque ali, e ele está processando aquilo ali ainda. Enquanto ele processa aquela informação, ele precisa dar essa resposta para o ambiente para interagir e passar a bola. Enquanto ele processa, as coisas vão acontecendo. E isso vai sobrecarregando a vida dele emocionalmente, levando em quadros de baixa autoestima. Às vezes, até em autocrítica, pensamento de sentir inferior, vitimizar, não reconhecer os seus erros, sempre falar dos erros do outro. Isso é muito comum nas relações de convivência, quando eu tenho uma criação bajulada, vamos dizer assim, que é mais fácil, né? Uma criação que tem tudo na mão. Eu vou ter essa dificuldade. Deixa eu te interromper um pouquinho aqui, para a gente fazendo pausas aí ao longo do caminho. Sim. Recebi mensagens aqui, olha, Daniel Elias está com a gente, está assistindo a live, o Rodrigo da academia, né, o Rodrigo Veras, mandou mensagem falando que os homens também estão aqui com a gente, e aí agora vários recadinhos do pessoal do Qualidade de Vida, através do Eduardo, eles estão lá na Amparo, estão assistindo a gente, e eu quero dar liberdade para eles aí digitarem as perguntas, né, que eles quiserem fazer para você ao longo da live, para a gente poder ter aí essa troca de informações aí. Então, um abraço nosso aí para o pessoal do Qualidade de Vida que está nos assistindo lá na Amparo. Então, você trouxe informações valiosíssimas. Eu quis começar pelo ambiente de trabalho, porque a gente está com colegas de trabalho seu aqui. Mas, na verdade, você me mostra que muito do que a gente traz para o trabalho tem a ver com o que foi construído na família. Até uma questão aí para a gente voltar, então, talvez para o ambiente familiar, falar da importância da criação, falar da infância e adolescência, porque o adulto que vai se apresentar no trabalho depois é esse adulto que veio sendo construído lá do relacionamento com o pai e a mãe, assim que ele nasceu, é isso? É ali que eu Então, se eu pudesse olhar para um filho que acabou de nascer, eu já preciso começar a pensar na vida profissional dele lá no futuro e construir aqui uma criança que tenha características de doação, de não olhar para o próprio umbigo, de pensar no próximo, lembrando que tudo isso vai facilitar a vida dele no futuro? Seria mais ou menos isso? Ok, vou deixar com você então. Você citou aí também esse reforçador aí da infância, que é muito importante. Tudo é uma estrutura. Então, assim, é interessante falar dessa estrutura, né? Nós somos formados com o corpo e a mente. Então, o corpo você está vendo, né? Aquilo que é externo, as pessoas vê isso, né? E é onde que interage com o ambiente. O que nós não estamos vendo é a mente. A mente, eu gosto muito de citar que a mente é o gestor, que é subjetivo, é o gestor do nosso cérebro, né? Da parte física, que faz conexões neurais, e aí a gente tem respostas em comportamento. E juntando vários comportamentos, cria um hábito. Então, aí esse caminho fica feito. Pensa numa rua que foi construída para aquele caminho e aquilo ali que eu entendi que é certo de comportar diante de uma situação que é adversas, né? Então, como que entra essa informação? Primeiro é interessante falar que na parte cinzenta do cérebro, que é a parte das emoções, parte física, já iniciando ali um cérebro primitivo, ali no terceiro mês intrauterino de formação da criança dentro da barriga, já tem essa troca. Como que é essa troca? Não é pelo cordão umbilical. Essa troca é feita pelas paredes, né, da placenta.
que esse líquido, essas informações que já vai gerando. Por exemplo, quando a gente fala assim, mãe, não fuma, né, durante a gravidez. Por quê? Para a criança não nascer com vício? Não. Ela não ter uma vontade, uma abstinência de algo que ela vai ter com vontade, com mais força do que no normal. Vou dar um exemplo. A uma mulher com depressão, a criança vai nascer com depressão? Não, mas ela vai entender que ela sente falta de algo. Alguma coisa ali já está mexendo com ela. Olha, então não é nem no nascimento. Já dentro da barriga, essa informação já troca. Então, se eu já tenho essa informação, puxa vida, vamos, né, ter esse afeto também, né, já nos primeiros meses dentro desse processo intrauterino, né, que você vai lá, faz carinho, conversa e tudo mais. Então, isso aí tem essa troca. Aí essa informação vem ao nascer, crescer, aí lá na infância. Como que entra essa informação fora intrauterino? Entra pelas percepções de sentidos. Então, toda informação do ambiente vai entrar pelas percepções de sentido. Faz conexão com a nossa mente, e a nossa mente é cheia de elementos, que faz a demanda ali codificar com essa informação. Quais são os principais elementos do aparelho psique? Pensamento, sentimento, memória, vontade, emoção e personalidade. É uma equipe da APAR. E que tem que ter algum que manda ali, senão fica um fazendo uma coisa, outro fazendo outra. Quem que manda entre eles? É o pensamento. Então, o pensamento ele vai filtrar essa informação. Vou dar um exemplo de uma informação que pode vir. Um ladrão na minha casa. Aí eu vou dar uma resposta. Essa resposta é através da emoção, que a emoção vai identificar qual delas. É raiva? Pode até ser, mas o mais apropriado para adaptar no ambiente é o medo. Então a emoção fez o papel dela, trouxe para o pensamento a pasta. Pensamento, você que é o chefe, então já escolhi que é o medo. O que a personalidade faz? Vou dar um exemplo. Personalidade é um conjunto de temperamento e caráter. O temperamento pode ser, por exemplo, impulsivo. Se um ladrão está lá, o cara sendo impulsivo, ele vai responder o comportamento dele diferente de uma pessoa mais inerte, né? O ladrão está lá, quem vai lá me ajudar? Um nerd. O impulsivo já vai e não enxerga muitas coisas no ambiente, já vai fazer. Então, olha o conjunto de coisas que vão surgir para uma informação no aparelho psíquico para dar uma simples resposta para o ambiente. Isso é muito rápido, isso é direto. Então, aí a personalidade vai lá entregar a pasta para o pensamento. Aqui, eu sou impulsivo. Então, com a impulsividade, com medo, a vontade que diz assim, funciona, faça e pronto. Ou trava, não faz nada. Aí a vontade diz assim, funciona. A memória, vamos dar um exemplo. Vamos pensar que essa pessoa que eu estou citando no aparelho psíquico tem 10 anos. Então ela tem medo, é impulsiva, falei da vontade, agora da memória. A memória, com 6 anos, por exemplo, foi assaltada. A informação entrou também, mas uma criança, como é que ela vai adaptar essa situação também? Então, ela já tem um trauma. Então, ali ela já começou também a sentir aquilo ali, né? Não conseguiu resolver naquele momento dos 6 anos. Para onde vai a informação? Se não resolveu interagindo pela emoção, o pensamento não fica com a informação solta. O pensamento tem que colocar em algum lugar. Colocou no sentimento. Aí ficou guardado lá, Rose, no sentimento. Então gerou uma angústia. Então o medo já não é um medo natural pela situação de 10 anos. É um medo somático, um medo potencializado por uma angústia. E aí ele vai ficar mais apavorado. Impulsivo, ele vai ficar mais ainda com comportamento de resposta impulsiva apavorado. Aí o que o pensamento vai dar? Juntou todas essas informações, filtrou, vai dizer assim, essa é a resposta. Então, o pensamento, ele organiza
todo esse grupo para dar resposta no ambiente, para adaptar o mais rápido e melhor, saudável. Não conseguindo, fica no sentimento formando uma angústia. É aonde que atrapalha as nossas vivências. Aonde vem aquelas dificuldades, por exemplo, de expressar, né, talvez aquilo que eu tenho vontade de expressar, aí a gente chama isso de insegurança, de vitimizar, aí a gente chama, e talvez até de qualquer situação a gente ser pressionado, a gente falar assim, nossa, então tá bom, eu fui o culpado, né? É rápido, é imediato de se sentir culpado, é a rejeição, é pessoas que, por exemplo, como casal, ou até no trabalho, de entrar numa discussão, entrar no conflito e falar assim, puxa vida, mas é aquele dia faz 10 anos, então é ressentimento, não tratou aquilo ali, então são sentimentos guardados que geram angústia e que atrapalham na vivência da pessoa, essa vivência que está sendo o quê? Construída em processos de congruência entre a mente e o corpo, fazendo essa conexão neural. E, por sua vez, vai dar uma mal resposta em comportamento e maus hábitos. Por isso que temos muitos sintomas de pessoas hoje com dificuldade de dormir, pessoas... Hoje eu tenho falado mais, hoje, eu até abri um parênteses dentro dessa vivência, que para mim o mal do século já não é ansiedade e medo, né? Já não é o depressivo, tristeza. Tristeza, medo, são emoções naturais da nossa vida, mas também pode ser sentimento. Então já não é ansiedade de medo, não é depressão de tristeza. Hoje está no auge demais, é raiva. As pessoas não estão conseguindo lidar com paciência, estão conseguindo lidar com irritabilidade, com agitação, né? Pessoas nervosas com pouca coisa. E essas alterações que acontecem na convivência, que nós é o tema hoje, né? Vivência e convivência, na convivência é muito ruim. Ninguém quer ficar com a pessoa que tem raiva. Até com medo, a gente acolhe, né? A gente fala assim, não, fica assim não, vai dar certo, a gente consegue junto, tal. Com tristeza, a gente abraça. Não, vem cá, não chora não. Gente com raiva, a gente não quer estar perto. Por isso nós estamos ficando mais isolados. Tem muita gente com raiva. O trânsito é um estresse. Então, estresse é natural. Então, potencializa essa situação. Então, essa estrutura, legal a gente falar isso, então essa estrutura vem lá na infância, adolescência, para dessas respostas de adulto. Se não tratar isso de uma forma, né, coerente com ela, buscando uma ajuda, ou até ela mesma com algumas prevenções, que no final a gente pode até comentar aqui das prevenções, como melhorar a questão do relacionamento, questão de saúde, questão de naturais mesmo, né? E transformadora na nossa vida. Porque nós vamos transformar o ambiente. A gente pensa assim, nossa, puxa vida, que dia que esse marido vai mudar? Que dia que essa mulher muda? E a gente só fica pensando em que dia que você muda. Então, nós que vai ser o primeiro a pensar em mudança, né? E essa mudança aí, eu penso muito sobre essa questão da raiva, que dificulta muito essa vivência nossa, de ter o que é convivência. As lives com o Célio vão ter que ser uma série, assim, ó, de lives de segunda a sábado, para a gente conseguir... para a gente conseguir absorver tudo isso que está sendo dito aqui. Que legal! Não, mas que legal, Célio. Quanta coisa para ser abordada, quanta coisa para ser falada. Você estava falando aí da situação do assalto, e eu estava pensando tanto que, ou quantas vezes que a nossa mente nos prega peça, né? Imaginando toda a cena que você construiu, e, de repente, a gente dando de cara com um amigo fazendo uma brincadeira. Pode ser que não seja um assalto. E aí todo esse conjunto de fatores que você colocou já foram apresentados para a nossa mente como sendo uma situação de assalto, e de repente a gente dá de cara com alguém fazendo uma brincadeira. Como que a gente reage diante de tudo isso, né? É interessante. Deixa eu voltar para os comentários aqui, ó. Elis Marta está com a gente.
E a Kélia está com a gente aqui através do perfil da Isabela, que é a filha dela. E ela está falando que alegria ver essa live. Boa tarde, família Aparo. Parabéns, Célio e Rose, por esse lindo trabalho. A Cássia está aqui com a gente também, o Paulo dando boa tarde, Glaucileia, outro oi da Kelly aqui, dizendo que ela estava usando o Facebook da filha, muito honrada por fazer parte desse projeto. Kelly, o Célio já tinha feito uma menção aqui a você um pouquinho antes, tá bom? E que legal, realmente o Viva Vida nos proporciona informações, orientações, conhecimentos e técnicas para termos uma melhor qualidade de vida e bem-estar. Misael dando boa tarde aqui para a gente também, e por enquanto não temos perguntinhas, gente, nosso tempo é curto aqui, aproveitem para fazer as perguntas aí para o Célio, para que ele tenha um tempo para responder no final, tá? Então, falamos de... Você trouxe um dado interessante, Célio, sobre essa questão da raiva. Tem formas, tem técnicas para lidar com isso? Você tem dicas para dar se o assunto é raiva, se a pessoa... Primeiro, sempre a pessoa percebe que ele tem vivido com raiva? É fácil da própria pessoa fazer essa avaliação e saber? Ou tem gente que não quer ver? Se eu descobrir a técnica, eu acho brincadeira. Primeira coisa, acho que é interessante. Primeira coisa, é descobrir a causa. Porque dentro desse aparelho psíquico, nós temos a emoção e o sentimento. É diferente um do outro. A emoção é para fora. Então, ela que vai identificar aquelas emoções inatas, por exemplo, que é a raiva. Então, a gente não sei quantas pessoas estão ouvindo, mas vai ouvir. É uma informação meio perigosa, mas é real. A gente nasce com raiva. Então, a gente nasce com raiva, né? E a raiva é inato, é uma emoção, né? O medo é uma emoção, a tristeza é uma emoção. Aí depois tem aquelas emoções, também tem outras emoções. Aí tem emoções ligadas a relacionamento, aonde a gente está falando da convivência, que é desenvolvido muito lá nas nossas primeiras infâncias, né? Nas nossas idades lá mais, né, de infância, que é insegurança. Insegurança é emoção, né? Inveja é emoção, ciúme, vergonha, tudo isso é emoção. Então, tudo isso aí, incrível que pareça, é bom. Então, a gente tem que pensar o quê? Da onde que vem? Se é da emoção, vamos separar isso, então. Se é da emoção ou do sentimento. O que vier da emoção é uma resposta natural de situação. Por exemplo, eu vou fazer a live e eu estou com certa insegurança. Pela situação. Eu não estou inseguro pelo sentimento. Eu estou inseguro pela emoção. Então, a emoção, por isso que eu falo que a emoção é para fora. É para interagir, para adaptar. Passou. Opa, estou mais tranquilo. Então, a raiva, ela serve para nós, as inatas, né? As emoções inatas. A raiva serve para nós sobreviver. Incrível que pareça. É bom nós termos raiva. A questão é a dose dela. Aí que vem a outra causa. A diferença da emoção com o sentimento. Quando eu não resolvo aquilo ali, dentro do aparelho psíquico, conexões neurais, e aonde um estímulo trouxe uma resposta de comportamento para aquela emoção, né, como um ambiente que vai trazer uma situação, vai trazer um estímulo para mim responder aquela emoção, para ser concluente aquela emoção. Precisa do aparelho psíquico combinar. Então, se bati o carro, estou com raiva ali, mas aí eu resolvi, conversei, a polícia veio, pronto, tudo resolvido. Passou o dia, comentei com um, comentei com outro, fiquei com raiva do meu irmão, porque ele fez uma coisa, fiquei com raiva porque puxou a cadeira, né, brincadeira de mau gosto, caí, depois
o cara nem ligou, pediu perdão, enfim, foi coisas do dia a dia resolvido. Temos raiva todo momento. Raiva, tristeza e medo. Tem coisas que não é perceptível, porque está ligado à emoção. A gente já está interagindo tão rápido que a gente nem percebe. Isso é show de bola. A questão é quando nós não conseguimos interagir. Aí quem que é o comandante? É o pensamento. Pensa lá, o pensamento que pega a pasta. A emoção devolve a pasta. Não tem coisa pior que o gerente, o André, a Rose, receber a informação. Rapaz, passou um serviço, está devolvendo para mim. É desse jeito. A emoção que não consegue resolver, trazer de volta para o pensamento. Aí o pensamento, o que vai fazer? Ele vai delegar. O papel do sentimento é guardar. Aí ele vai fazer o quê? Ó, sentimento, então guarda enquanto gerar um tempo para resolver. Tem pessoas que têm raiva de 10 anos atrás. Aí sim, é uma raiva que vem de sentimento. Então a raiva guardada é sentimento. Ela não é boa. Ela vai potencializar aquela raiva do momento. Do tipo, caiu um pó de café. Não, fiquei com raiva e tal. Mas a pessoa fala assim, não, quer separar. E com raiva, né? E um pó de café? Não. Porque a situação do pó de café foi emoção. Mas já tinha uma raiva por conta de uma traição, por conta de alguma outra coisa envolvida lá atrás. Aí a gente chama isso de rancor, que está ligado ao sentimento. Então, o tratamento da raiva depende muito da causa, principalmente da causa. Se é emoção, não precisa tratar, né? Isso é combinado com outros fatores de personalidade, que às vezes a pessoa é mais impulsiva e mostra que a pessoa é muito irritada. Aí a gente já tem na convivência, que esse é o tema, a gente já tem na convivência lá, entendendo na vivência, que não, eu conheço ele, não, vamos deixar quieto por enquanto, depois nós conversa com fulano, vamos deixar quieto com meu pai, depois eu falo com meu pai. Por isso que muitas das relações de sistema de família, mãe protege. Por quê? Eu vou contar um segredo, então. Não é segredo, Conta é só uma aí. maneira de brincar, né? A mulher, por natureza, vamos pensar assim, como se fosse um dom dela. Ela tem um poder da relação. Então, o homem também, ele tem aquele esforço de, filho, vai lá com outro filho, não briga não, tal. Mas a mulher já tem mais facilidade com aquilo. Então, ela já tem esse poder da relação. O homem, o poder por contrapartida, é da proteção. Então, se na casa tem muita proteção de relação para uma parte e a outra parte fica, é prejuízo na convivência. Por exemplo, mãe que guarda segredo com filho, que filho faz coisa errada. Por quê? Sim. Porque sabe que o pai é nervoso por construções das relações do passado dele de sentimentos guardados, ele entendeu que no caminho do cérebro dele e num tamanho, vamos supor, 12, 13 anos, ele só lida dessa forma. E aí a mãe quer proteger. A mãe está fazendo um papel errado e o pai também está fazendo esse papel errado. Acaba externalizando esses papéis para o jovem, para as crianças. E que depois, logo em seguida, vai externalizando também. Então, as relações é muito sistêmica, né? E elas precisam ser naturais. Quanto mais naturais, melhor. Por exemplo, a mulher não devia ter medo. Por que ela tem medo? Por conta, talvez, de inseguranças de figura masculina também. Muitas mulheres inseguras, eu acabei de falar, que a emoção da insegurança, agora, só para dar um exemplo, saindo um pouco da raiva, nós citamos aqui, posso só sair um exemplo da insegurança. Tem insegurança que é da emoção, mas tem insegurança que é do sentimento. Sim, insegurança do sentimento está ligada a uma carência afetiva e que um torna dependente do outro. É muito fácil ter um relacionamento de convivência de abuso nesse sentido. Por quê? Porque eu me torno dependente. Me tornando dependente, fica essa ligação de vivências não sadias, né?
o outro com rejeição, com rebeldia, totalmente autoritário, e a outra com insegurança, aí vão ter uns relacionamentos que está muito na moda, abusivos, agressores, até feminicídio, começa por aí, né? Começa nessa relação dos dois. Olha que incrível, chega até nesse ponto. Agora, a insegurança da emoção, não. Ela é muito mais rápido ser resolvida, ela tem um processo. É claro, nada na vida, principalmente ligado à subjetividade, a sentimentos, nada na vida tem algo dominado por racional. Por isso que o cérebro é bem dividido para as coisas. Num hemisfério fala mais disso, no outro hemisfério fala mais daquilo. As dominâncias de sentimento não tem tempo, mas é um tempo que você precisa ter para concluência, para você interagir com o ambiente. Vou dar um exemplo do luto. Perda. Você perdeu um ente querido, né? Se você foi criança e perdeu, por exemplo, um ente querido, um tio, um vô, vou dar esse exemplo, e a criança já vivenciou, nós falamos da vivência, vivenciou o que ela teve de repertório ou de trauma, alguma coisa nesse sentido, dentro dela, que perda é ruim. Então, quando ela tiver uma perda, por exemplo, até de um animal, ela vai sentir muito aquilo, porque ficou guardado na memória. Isso é perda de sentimento. E a perda ligada às emoções? Eu posso até perder meu pai, mas é uma perda ligada com uma situação. Isso é processo, pode demorar o luto, e aí tem as fases do luto, depois chega na saudade, né? Eu vou ter tristeza em alguns momentos, mas essa tristeza é para ser o quê? Adaptativa, aonde chega em pontos importantes da nossa vida. Comportamento adaptativo é a capacidade de interagir através do nosso aparelho psíquico. Não é só através do nosso corpo, porque o aparelho psíquico é ele que vai dar esses comandos para a gente interagir. Funciona em 3 camadas, Rose, né, o pessoal que está assistindo. Funciona assim, aparelho psíquico, aí vem o comportamento e depois vem os hábitos. O aparelho psíquico ali já tem o sentimento, o pensamento, que traz o comando, que é o pensamento, traz o comando de que forma o comportamento vai interagir e vários comportamentos se tornam um hábito. E por isso que eu tenho esse tipo de hábito. É ruim? Não sei. Talvez essa vivência construída dentro dessa formação, dessas conexões nossas, pode dar alguma resposta um pouco desafiadora para outra vivência. Aí, no final das contas, somando, se torna uma convivência conflituosa. Tem pessoas que têm convivências conflituosas, por vivências mal resolvidas. Por isso que é interessante a gente falar, e eu reforço o tema. Não é só convivência, mas é uma vivência resolvida para ter uma boa convivência. Talvez seria a frase mais comum, mais resumida da nossa palestra, né? Para a gente ter uma boa convivência, é simplesmente ter uma vivência mais saudável. E vivência está ligada a questões muito mais internas da nossa vida, né? Célio, a Kélia fez um comentário aqui que eu queria ler para a gente poder falar um pouquinho sobre isso ainda antes de finalizar. Para lidar com a raiva, é importante admitir que estamos com raiva? É uma pergunta, né? E também é importante conversar com alguém sobre essa raiva? Em que isso ajuda? E aí, enquanto você responde as perguntas pensa aí na resposta da pergunta da Kélia, quero dar um oi para o Misael, para a Juliana e para a Leda, que estão aqui assistindo com a gente. Então, 3 perguntas: admitir que está com raiva, se é importante conversar sobre ela, e em que isso ajuda nesse processo de cura, com certeza, né? É muito importante isso, né? Eu vou pegar as palavras que vou destacar da minha fala anterior, mas é muito importante que a Kélia trouxe aí, né? Interessante que nós está destacando dentro dessa vivência a emoção da raiva, mas é verdade, eu comecei destacando. Para mim, o mal do século hoje, a gente não está sabendo lidar com essa raiva, né, e traz esse tipo de sintoma, né? Então, foi bem entendida a separação da emoção e do sentimento. É importante interagir.
A maneira, quando eu falo de interagir com o ambiente, é você falar, é você compartilhar, é você poder estar dizendo, talvez em hora oportuna, né? Porque inoportuno de hora de falar de raiva é quando expressa de verdade. Porque a gente quando demonstra que está com raiva, é na hora inoportuna, é na hora que não é para resolver, né? É para soltar. Aí essa raiva não é bom compartilhar. Aí nesse momento, calma um pouco, respira, bebe uma água, relaxa, tenta distrair, mas é importante não deixar no sentimento. Lembra que o pensamento, ele faz esse sequestro, ele pega aquela raiva que não foi, nossa, mas fica guardada. Tem gente que não aguenta, vai quebrar um prato, vai quebrar uma coisa, vai juntar, não pode. Então é importante, né, compartilhar. Mas é importante a gente entender essas causas, né? Porque se tiver sentimento guardado e eu ter a emoção da raiva, vai combinar. Porque o sentimento e a emoção moram na mesma casa, na mesma região do aparelho psique ali, e na parte física do cérebro. Então, se eu tiver, detalhe, quer ver um exemplo disso, que faz sentido? A gente não fica com raiva, por exemplo, da carne, da maneira que a gente fica, né? Da carne, por exemplo, passou o quilo lá errado, o açougueiro, a gente só questiona ali na hora, ali, talvez uma situação, mas a gente não fica com aquele rancor, aquele ódio. Então, combinada com o sentimento de que, quanto mais carência afetiva, mais tem chance de potencializar a sua raiva. Tanto que eu tenho hora, né, quase sempre, de pegar no pescoço daquele fulano que dorme comigo. Tem hora que você quer matar, você fica no pensamento, você quer matar ele. Mas passa. Por quê? Por conta da carência afetiva, da sua ligação afetiva, que você acha um direito do outro, e por frustrações e decepções você acha o direito do outro. Aí a gente vai entrar em outras duas questões. Expectativa e perspectiva. Quando a gente aumenta nossas expectativas e nós temos essa combinação de carência afetiva, pronto, está combinado a raiva. Essa raiva aqui não é legal. Agora, se eu tenho uma perspectiva que é mais interna, que é mais refletida, que é mais pensante, a gente pensa para depois falar, né? Tem pessoas que falam assim, falam dessa forma assim, eu falo mesmo o que eu penso. Não, se você falasse o que pensa, você às vezes nem precisava falar, só ouvia. Por quê? Porque o intro, ele vai fazer você pensar melhor, em vez de você estar trazendo alguma informação ali, que você acha que é necessário do outro ouvir. Aí é a obrigação do outro ouvir, é a obrigação do outro me comportar, é a obrigação. Isso é muito dito numa frase quando acontecem fatores de ofensas lá atrás. Porque aí a pessoa acha o direito, obrigações e joga muita expectativa. Essa hora não é boa hora. A melhor hora é quando você medita naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai externalizar, você pensar melhor. Aí, às vezes, você nem fala no tom que você ia falar, né? Eu tenho umas dicas práticas. Acho legal essas dicas. Sim. Vamos lá. Para ajudar. Vamos lá, que nosso tempo está acabando, hein, Célio? E essas dicas servem também para criança, para toda relação, para convivência. Uhum. Quando você pega na mão, o tato, ele diminui a potência da raiva. Olha, pega na mão do outro? Vou dar um exemplo. Por isso que quando a mulher estiver nervosa, e o cara falar assim, me dá sua mão, antes de falar com ela não vai pegar. Ela não vai tirar a mão de mim. Por quê? Porque vai funcionar. Então, quando você está com tato, lembra eu falar que as informações do ambiente, elas entram
pelas percepções dos sentidos? Sim, então, sim. O tato é segurança. Então, quando você pega na mão e fala para o seu filho, eu já vi muitos psicólogos falar assim, não, você tem que agachar até a altura do seu filho. Se você agachar até a altura do seu filho, mas não pegar na mão e não pedir para olhar nos olhos, não funciona nada disso. Então é legal você pegar na mão, olhar nos olhos. O olhar traz a ideia da confiança. A informação, porque é codificado essas informações. É trazido de uma forma para o aparelho psíquico de outra forma. É codificada. Então, o tato traz segurança, o olhar traz confiança, o ouvido traz cuidado. A pessoa que ouve, ela está mostrando escuta e está mostrando o quê? Eu cuido de você. Você não precisa dar presente, não. É bom também, né? Mas você está com dificuldade de dar presente? Escuta a sua esposa todo dia. Ela quer falar a mesma coisa todo dia, só muda a tesoura com a régua. Mas a pessoa que ela está querendo repetir é a mesma coisa. Não, fulano, todo dia é a mesma pessoa que ela está falando. Ela já está falando assim, por que você não sai do serviço? Mas não, eu só quero que você escuta. Então, o escutar é o cuidado. O olhar é a confiança. E o tato é a segurança. Então, na raiva, se você conseguir pegar na mão de um adolescente, de um filho, se estiver lá no casal, se você conseguir pegar na mão, é a dica da prática. Se você conseguir pegar na mão, vai ter sucesso. Pode fazer o teste. Depois você me manda mensagem para a Rosa ou para mim. Que legal, Célio. Célio, estamos chegando ao final da nossa transmissão. O Grupo Qualidade de Vida agradece muito, pediu para te dar o recadinho aqui. Glaucileia dando parabéns pelo trabalho. Misael agradecendo as dicas aí, diz que essa é boa. A Aline Cunha também falando que foi muito bom estar aqui. Eu quero agradecer a você pelo tempo dedicado, pelas dicas valiosas, por esse bate-papo gostoso. Vilma também agradecendo, muito boas dicas. E a gente volta. Essa vai ser a primeira de algumas lives aí com o Célio. Tenho certeza que a gente tem outros temas para falar. Quero deixar meu abraço aqui, o abraço da Aparo para você nessa véspera de Dia dos Pais, né? Eu sei que você é pai e a gente queria ter falado, inclusive, um pouquinho sobre isso, mas você já trouxe dicas de família, né, do relacionamento com o filho também. Então, fica aí o nosso abraço para você, o nosso abraço para todos os pais que estão nos assistindo ou que vão nos assistir depois. Tenham esse tempo para o filho. Tenham essa intensidade de uma vivência próxima, de uma convivência bem gostosa e saibam que vocês estão construindo memórias eternas no coração dos filhos, tá bom? Suas últimas palavras aí para a gente finalizar, Célio? É isso mesmo, é uma vivência saudável para me produzir uma convivência que traz um resultado para um ambiente melhor. É a frase que resume nossa palestra. Eu quero agradecer também a oportunidade aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Célio. Tchau, tchau, gente.